Bom, graça e a paz com todos, os irmãos que estão aqui conosco, os que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar depois. Nós queremos ler aqui Atos, capítulo 20, do versículo 31 até o versículo 35. Eu vou tomar como base apenas o versículo 35 para a nossa reflexão, em que Paulo recorda as próprias palavras do Senhor Jesus, que diz no final do versículo 35, Atos 20, versículo 35, em que ele diz: mais bem-aventurado é dar que receber. O tema que eu quero trabalhar é sobre os benefícios da salvação. Então, quais são os benefícios da salvação? Então, os benefícios são 4, os grandes benefícios da salvação. O primeiro benefício da salvação que ele fala é ser redimido de uma condição que nós se encontramos, morte espiritual. Nós estávamos vivendo sob medo, cativos, presos num cativeiro de uma condição que impedia da gente ser uma pessoa livre para estar em comunhão com Deus e expressar esse Deus. A gente estava preso, cativo a uma condição de obrigação, de servidão. Então a gente estava preso a essa situação. Então, o primeiro benefício que Jesus nos traz é a redenção. Com a sua obra vicária, ele nos redime. Isto é, ele nos faz agora termos condições de restabelecer alguma coisa que nós havíamos perdido no princípio com o primeiro Adão. Segundo ponto dos benefícios da salvação é a justificação. Então ele diz que Jesus veio não só para nos redimir, mas ele também veio para nos justificar. Dar condições agora de sermos pessoas que podem viver uma vida santa, justa e abrir mão dos seus direitos legais, das obrigações, para que a gente possa, justificado agora, também adquirir essa condição dessa liberdade. E agora ter os olhos abertos para poder enxergar as verdades de Deus. A terceira condição que ele fala é regeneração. Regenerar é fazer voltar aquilo que era no princípio, como Deus havia feito. Então ele nos havia feito filhos e filhas para expressar Deus como Pai. E ele veio em Cristo Jesus, por um processo de adoção, regenerar a humanidade, cada ser humano que assim crê nele, para receber a condição novamente de filhos e filhas de Deus, ter essa consciência de filhos e filhas de Deus. Foi um processo que ele fez que liberta do que nós chamamos da opressão, porque agora a gente tem uma identidade de filho, e nós não temos apenas Deus. Todos têm Deus, mas nós temos um Deus que é Pai. E Jesus veio revelar isso para nós, e agora nós podemos falar Pai Nosso, porque nós entendemos a nossa origem formativa. Então ele veio restabelecer para que o homem voltasse a ter essa consciência clara de um Deus que não é o Deus apenas do poder criador, mas é o Deus que também faz tudo isso que nós estamos falando: redime, justifica, regenera. E ele veio também para fazer algo final, que é a reconciliação. O que é a reconciliação? Fazer com que o homem agora volte a ter uma comunhão com Deus, e Deus nele, na ação do Espírito Santo agora em cada um de nós, sermos uma nova criatura para expressarmos as virtudes de Deus. Esses são os benefícios que a salvação proporcionou a todos nós. E toda pessoa que é beneficiada, que tem esse benefício, essa graça, não fez nada para receber, mas ela agora também tem que ter essa condição para expressar. Por isso que ele falou aqui, Paulo, falando nesse contexto do 31 ao 35, eu não li, mas vou retomar agora, para quem está nos acompanhando ali pela internet, diz: de ninguém cobicei prata, nem coisa alguma, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e que estavam comigo. Ele falou do trabalho que ele fazia. Então, ser beneficiado e não fazer nada pelo benefício recebido é uma condição que pode nos levar a uma
comodidade. Muitas vezes até a uma condição de mal suceder ou mal proceder, porque a gente vai ficando muito acomodado. Quando a gente recebe muitos benefícios, mas não entende que ele falou aqui, que Jesus diz, mais bem-aventurado é dar do que receber, nós recebemos. Mas mais bem-aventurado não é receber, é poder também se dar, se doar. É sobre isso que a gente pode agora conversar um pouquinho mais, para entender que fomos beneficiados com coisas maravilhosas, agraciados com isso, não pagamos nada por isso, recebemos. E que agora a gente também tem que ser um agraciador e um benfeitor dessas bênçãos que nós recebemos. Esse é o contexto que a salvação nos permite tudo isso. E Paulo, para fechar o pensamento, ele diz assim, lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 e 2, apresenteis os vossos corpos como um sacro ofício, isso é um sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse mundo, mas ele falou, para que a gente possa ter a capacidade de compreender as graças segundo a vontade de Deus, a vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, e que a gente possa expressar essas verdades através da nossa vida. Então, ser beneficiado com alguma coisa é muito bom. Mas mais importante é ser um benfeitor disso que nós recebemos. É expressar agora esse Deus com a nossa vida. É sobre isso que ele está falando, apresentei os vossos corpos como um sacrifício agradável a Deus. E o que ele estava querendo falar aqui é exatamente esse contexto, que nós agora somos uma expressão. Por termos recebido tudo isso, temos que fazer um sacro ofício, isto é, um sacrifício. Não como a gente pensa de sofrimento, mas um sacro ofício sagrado, de crescer em santificação e em comunhão, para expressar esse Deus com as nossas vidas. É sobre isso que eu gostaria de trabalhar. Se temos tão grande benefício, nós não podemos nos acomodar nessa condição desses benefícios, mas nós temos que ser uma expressão de ter recebido, ser um benfeitor e também ser aquele que oferece e beneficia os demais. Jesus acabou a sua vida numa cruz e ele fala, quem quer ser meu seguidor, tome a sua cruz e siga-me, significando que nós devemos consumar com a nossa vida uma expressão semelhante a dele. Ele veio fazer uma obra para que a gente pudesse entender que benefício a gente recebe, mas o benefício é temporal, o benefício não é eterno. Eu posso usar o benefício para o meu interesse. Por exemplo, ele falou que ele é o pão da vida. Nós podemos receber esse pão, podemos também não receber esse pão. Tem gente que recebe esse pão, come esse pão, mas não expressa o que esse pão traduz. E tem gente que recebe esse pão, come esse pão e expressa o que esse pão traduz. Isso é que fazemos por aquilo que Deus já nos deu, algo que é chamado a justiça. Então agora eu pratico a justiça em amor. Eu já não faço as coisas por obrigação. Eu já não sou um servo obrigado a fazer. Eu faço porque eu amo. Eu entendi que eu tenho agora um pai. Sou um filho, sou uma filha de Deus e quero expressar esse pai com a minha vida. Então agora, tendo essa consciência, ninguém precisa falar mais nada para mim. Eu mesmo passo a expressar com a minha vida a essência do que esse pai é para mim, o que ele já foi, o que ele fez. Então eu sou pleno agora, não mais para ficar recebendo, eu sou pleno agora para ser um doador. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, que a gente possa entender que os benefícios que nós recebemos possa ser agora uma expressão daquilo que nós recebemos graciosamente. E com gratidão agora a gente faz o quê? Cresce em santificação, com gratidão por tudo que nós recebemos e praticamos a justiça em amor, completando o que ele falou, apresentei os vossos corpos como um sacro ofício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto nacional. Para que a gente experimente isso, que é agradável, vontade de Deus, crer em Jesus. Qual é a boa vontade de Deus?
A boa vontade, crer em Jesus. Agradar a vontade de Deus, a nossa santificação. E ele falou, e a perfeita vontade de Deus, praticar a justiça e amor, que ele falou, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, queridos? Agora a gente pode discutir sobre esses benefícios que nós recebemos de Jesus, e que esses benefícios não são plenos, eles são plenos para completar aquilo que nós estávamos em falha, para que nós possamos agora, plenificados, sermos uma expressão do que Cristo veio nos ensinar por aquilo que Ele fez por nós. Que nós sejamos essa expressão para os demais irmãos poderem conhecer também, não só o Pai, Deus como Pai, mas a Jesus Cristo, seu único e verdadeiro Filho, que veio trazer essa verdade para nós. Agora, como um filho que conhece o irmão mais velho e que conhece o Pai, queremos revelar para as demais pessoas exatamente Deus como Pai e Jesus como seu Filho amado que nos estendeu, para voltarmos a termos essa comunhão com Deus. Salvação, ela é importante, mas não termina nela. Ela apenas é um processo que transforma a nossa vida para ser uma nova criatura, que reconciliada com Deus, passa a expressar como um pequeno Cristo as verdades e as virtudes que Deus quer que a gente revela, como Ele havia proposto lá no princípio da criação. Deus abençoe em Cristo Jesus nesse sentido. Amém? E o que é o culto racional? O culto racional é a razão de você compreender qual é essas três coisas que Ele falou. Crer em Jesus, a nossa santificação e a nossa comunhão praticando o bem com justiça. É o que Ele falou, são os benefícios que Ele nos deu, não para ficar acomodado e ter esses benefícios a meu favor. Não é para mim, não é eu, mas agora entender que agora eu sou um nós, porque com Deus eu sou um nós para expressar o Pai para aquele que acha que Ele é um tu e não entendeu que Ele também é um nós, porque ainda não entendeu que Deus é Pai. Então nós temos, muitas vezes foi perguntado aqui, o que significa esse culto racional? É ser um sacerdote, é fazer um ofício sagrado. O que é um ofício sagrado? Um sacerdote. Um sacerdote que faz aquilo por amor desinteressado. Não faz mais nada por interesse. Esse é o sentido de um sacro ofício, um ofício sagrado. É também ir para a sua cruz para que o irmão possa ver quem? Deus. Jesus na cruz, Ele não pegou nenhum benefício. Ele foi o beneficiário de todos. Porque na cruz, Ele estava sofrendo tudo aquilo e ao mesmo tempo Ele estava perdoando. Tinha um coração perdoador. Pai, eles não sabem o que fazem. E nós precisamos aprender com Ele nesse sentido. Então tudo a gente percebe que Ele caminhou para essa condição da cruz para revelar Deus como Pai. E nós pegamos a nossa cruz para revelar também com a nossa vida, diante das situações que vivemos, essa condição santa e justa que já Jesus proporcionou para nós, para sermos essa expressão na área em que nós nos encontramos, para que as pessoas possam ver através de nós que nós estamos santificando Deus que é Pai. Então a nossa santificação não é para ver Deus, é porque nós já vimos Deus por meio de Jesus. Agora podemos ter uma expressão desse homem que revelou para nós, como é ser um humano ser, para que os outros possam ver o Pai através de cada um de nós. Como ele falou para Filipe, Filipe, olha para mim, você vê o Pai? Ele falou, não vejo. Eu falei, então olha as obras que eu estou fazendo. É o Pai que está fazendo através de mim. Não é mérito humano, é graça. E essa graça é que nós temos que revelar. Então as pessoas têm que ver através de cada um de nós a expressão desse amor de Deus de alguma maneira. É sobre isso que a gente está falando. Esses são os benefícios da salvação. Não é para uma acomodação. Porque quem se acomoda nesses benefícios que são temporais, faz com que ela possa ficar não só acomodada, mas também ela vai procurar manter isso. E não isso para ser mantido. Isso é para ser usado para que possa ser uma transformação de um ser, uma nova consciência para revelar esse Deus com a sua vida. Então, enquanto não existir isso, a gente muitas vezes se acomoda num processo chamado religioso, que é ter a salvação para mim. Mas quando nós percebemos que a salvação é um contexto de benefícios para oferecer algo maior, como Jesus falou, mais bem-aventurado é dar. Então, como nós recebemos tudo que Deus já nos deu, graciosamente,
Então agora nós queremos ser uma expressão dessa graça como Jesus foi para cada um de nós. Ser uma expressão da graça de Deus. Esse é o chamado culto racional. A pessoa tem uma consciência clara que ele é a expressão de um filho e uma filha de Deus. E que ele tem que ter uma consciência clara que agora nós não somos mais filhos da ira. Nós não somos mais pecadores. Nós temos uma nova natureza. Agora nós temos uma identidade em Cristo e não em Adão, mas em Jesus Cristo. E é nesse Cristo que nós temos uma nova natureza santa e temos um novo propósito. Não buscar mais algo para eu, para mim, mas agora ser um nós com Deus, em comunhão com Deus, a expressar as suas virtudes, para que as pessoas possam ver através das nossas vidas esse Deus. Quer elas vejam ou não vendo, elas têm consciência que Deus existe, porque é o que ele fala. Pela prática do bem, a gente vai calar a ignorância dos insensatos. A gente não cala os insensatos, mas eles vendo a atitude da gente, eles vão falar, tem Deus nesse mundo. Porque se não for assim, a gente não cala a ignorância. A ignorância significa aquilo que ele fala, não existe Deus. E se nós não expressarmos com a nossa vida esse Deus, ninguém vai poder ver. E como que a gente expressa? Crescendo em santificação. E esse processo de santificação vai nos levar à comunhão. E a comunhão vai levar à expressão da prática da justiça. Ser justo. O que é ser um justo? Alguém parecido com Cristo. Esse é o sentido. Dar a quem de direito, no sentido bem restrito, de Caius Sune, mas também ser uma pessoa semelhante a Jesus Cristo. Isso é praticar o que nós chamamos de justiça. É ser um pequeno Cristo numa sociedade onde não conhece Deus como Pai, mas que todos têm Deus como Deus, mas não conhecemos Deus como Pai. Então cabe a nós, como filhos e filhas por adoção em Jesus, que conhecemos Deus por meio de Jesus, que eles possam ver através de nós, filhos e filhas de Deus, agraciadores, bem-aventurados, macários, felizes, mais em dar do que em receber. Então esse é o sentido dos benefícios da salvação. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém? E nós podemos dar a alegria, a paz e a comunhão. Não, isso nós temos. A alegria então, de dar. Aí nós damos, nós recebemos a alegria, a paz e a comunhão. A graça também, a gratidão. É com a gratidão que expressa isso. Eu não sei o que eu fiz aí, mas está tudo bem. Aqui, ó. Você mexe aqui que eu não sei. Tá pronto. Tá bom? Tá gravado? Foi rápido? Tá bom? Perfeito. Tá bom? Rapidinho. Rapidinho, assim, rapidinho. O que você fez, Michel? Não sei. Não sei o que eu fiz aí. Mandei apertar o azulzinho. Apertei o azulzinho e apareceu isso aí. Ah, vê o que você quer fazer. Você tinha que pôr no... Só no concluir. Você pôs no concluir? Não tinha concluir nenhum. Tinha um azul só escrito. Eu pus... Gravou, então? Gravou, mas... Não sei. Clica aí qualquer coisa. Se gravou, tá gravado. Mas você não tá gravando? Não, aqui deu um negócio diferente. É para eu compartilhar com não sei quem aqui. Não sei. Tá um negócio que nunca deu. O Eric. Compartilha com o Eric. Mas ele publica. Não. Compartilha com o Eric aí, pronto. Tá estranho. Ah, tá. Voltou. Concluir. Ó, tem que pôr o concluir. Vixe, tá gravando.